Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com o nosso convidado para a nossa sessão científica extra, o Dr. Luiz Carlos Júnior Alcântara. Dr. Luiz Alcântara é um amigo de longa data. Ele já foi pesquisador aqui do Instituto Gonçalo Muniz Fiocruz Bahia e hoje é pesquisador titular da Fiocruz Minas. Então, Luiz, ele dispensa apresentações, né, mas vou fazer aqui um resumo da sua trajetória. Então, Dr. Luiz Alcântara é pesquisador titular do Instituto René Rachou, Fiocruz Minas, pesquisador visitante do Departamento de Genética da Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado em bioquímica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e doutorado em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz. Dr. Luiz também realizou 2 pós-doutorados, um deles no Instituto Nacional do Câncer, no NIH, nos Estados Unidos. Dr. Luiz atua também como professor permanente do curso de pós-graduação em genética da UFMG e da UFRJ. Também professor permanente do curso de pós-graduação em bioinformática na área de virologia na UFMG. E professor colaborador do curso de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Dr. Luiz, ele é professor de bioinformática desde 2004, do VEME, que é o International Bioinformatics Workshop on Virus Evolution and Molecular Epidemiology, e membro das redes Renesica, do Ministério da Saúde, e HELDA e Vigenda, da Organização Pan-Americana de Saúde, além de ser bolsista de produtividade nível 1 do CNPq. Dr. Luiz tem extensa experiência em virologia, em bioinformática, genética viral, atuou em vários projetos de vigilância genômica de grande importância no país, como na época da epidemia de Zika, através do projeto do Zika, e atualmente tem coordenado alguns projetos, como o projeto WeWar, que é um consórcio internacional, vai nos apresentar hoje sobre um projeto que ele coordena, o projeto Navio. Um projeto bastante interessante e eu tenho certeza que a discussão vai ser muito proveitosa. Luiz, obrigado pela presença. Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui de volta, né, essa aqui que foi minha principal casa, né, foram 22 anos, juntando doutorado e o tempo que eu fiquei aqui, então, para mim é um prazer estar aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, né, esse projeto. Então, o navio, as pessoas chamam navio porque tem navios da Marinha, não, mas navio é uma sigla, né, que a Marinha já faz um trabalho de assistência a esse navio aqui. É um navio de assistência chamado NASH, Navio de Assistência Hospitalar da Marinha, que fica no Rio Paraguai. Então, esse navio, ele tem médicos, tem dentistas, e ele, já há alguns anos, ele sai pelo Rio Paraguai, tanto para o sul do Rio Paraguai, saindo da base naval, né, que é chamado, que fica em Ladário. Ladário fica ao lado de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. Então ele faz viagens para o sul e para o norte. Então em torno de 2, 3 viagens por ano. E com isso eles levam assistência básica hospitalar e odontológica, tá? E dá o tratamento paliativo, né? Isso com que o Ministério da Defesa repassa para a Marinha, ou seja, eles adquirem os medicamentos. Os poucos medicamentos adquiridos são através do Ministério da Defesa. Então, existe um navio desse também lá na Amazônia, também chamado NASH. Tá? Esse navio aqui nós conseguimos agora com a Câmara dos Deputados lá em Brasília, a gente conseguiu a aprovação de mais um navio desse para esse projeto. Então, a gente vai ter 2 navios desse. Tá? E eu precisava de outros navios para poder ampliar as atividades
que a Marinha já faz, por isso que é chamado navegação ampliada, né, de vigilância intensiva e otimizada, que é navio. Então, eles me deram mais esses 2 navios aqui, para a Marinha entra como contrapartida deles, e aqui nós instalamos vários laboratórios, que eu vou mostrar para vocês que laboratórios são esses aí, tá? E esse projeto é o primeiro projeto que está dentro de um consórcio que eu coordeno junto com o Túlio de Oliveira, na África do Sul, e o Edward Holmes, lá da Universidade de Sydney, né, na Austrália. Então, a gente montou esse primeiro consórcio que estuda alterações no clima e a emergência e reemergência de patógenos e a intensificação de doenças, né? Então, é o primeiro projeto que está dentro e a gente está atrás de recurso. Não só eu, mas os outros parceiros tentam trazer recurso para esses projetos. E no futuro a gente vai colocar mais projetos e a gente junto tentar trazer recursos para os países do eixo sul do globo, né? E evitando que seja daqueles projetos que vai para o NIH e a gente entra como parceiro com a parcela muito pequena, né? Sendo que a maior parcela fica nesses países aí, tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Então, por isso que nós montamos esse consórcio. Então, o projeto, a gente está atrás de recurso, mas eu consegui também utilizar, como eu montei um laboratório central de saúde pública dentro desse navio aqui, né, do Potengi. Então, e no projeto a gente já fazia essa vigilância genômica e metagenômica de patógenos com os LACENS. Então, isso nos permite utilizar desse recurso para fazer as atividades aqui dentro, que é o que a gente está fazendo, né? E também temos o recurso da Organização Pan-Americana de Saúde de Washington. Então, anualmente, eles repassam para a gente um recurso que nós utilizamos nessas viagens, né? Temos recursos também da Secretaria de Saúde, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do Mato Grosso, porque o projeto envolve a região pantanal dos dois estados. Então, eles entraram com uma contrapartida generosa para a gente, para a Marinha, né? E também a Coordenação de Saúde Única do Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Saúde, né? Então, ele está dentro do Climate e tem vários outros parceiros. Não dá para colocar todos aqui, né? Tem o CT Vacinas, que eu também faço parte lá entre a UFMG e a Fiocruz, lá de Minas Gerais, tá? Biomanguinhos, a Fundação Ezequiel Dias, né, com o LACEN, que ajuda bastante, a Universidade Federal de Ouro Preto, o FMG, o EFES, né, Universidade Federal de Feira de Santana, e principalmente esses 2 LACENs, o LACEN Mato Grosso e o LACEN Mato Grosso do Sul. Então, aqui é um esboço aqui do Climate, né, que é esse consórcio, que onde está esse projeto navio. Tá? Aqui é o Túlio de Oliveira, né, que já veio muito aqui também, tá? E o Edward Holmes, da Austrália, né, o pesquisador Edward Holmes. Tá? Isso tudo, o que deu suporte a esses projetos, é a nossa colaboração intensa com a OPAS, tanto a OPAS aqui no Brasil quanto em Washington, e com os LACENs, né, a maioria dos LACENs no Brasil. Então, a gente conseguiu fazer 2 projetos, né, participar de 2 projetos, projeto de vigilância genômica em 2016, durante o surto de Zika no Nordeste, utilizando um ônibus, tá? Então, nós utilizamos um ônibus nessa região, né? E depois nós alugamos um motorhome e adaptamos o motorhome com laboratórios para genômica, tá? E metagenômica, e fizemos na região centro-oeste, tá? Começando lá de Cuiabá até chegar no Distrito Federal. Então, a gente já vem fazendo isso. Com a pandemia, nós substituímos esses laboratórios móveis e também porque os LACENs adquiriram também vários sequenciadores. Então, o objetivo nosso era ir até os LACENs, sempre foi esse, ir até os LACENs, sequenciar a amostra com eles e treiná-los, capacitando eles para dar continuidade. E dentro desses projetos que nós temos, a gente fornecer recurso para eles darem continuidade. Então, a gente começou a fazer isso, levando todos os insumos numa mala,
tá? Ou enviando via CGLab. CGLab é a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, que é do Ministério da Saúde. Então, CGLab trabalha com toda essa logística. Sempre que a gente vai para algum lugar, a CGLab pega no ponto, leva via Voetur os insumos e equipamentos que são necessários, tá? Então, isso aqui, tá? Isso foi bem considerado, né, pela Organização Mundial de Saúde, nessa revista aqui, né, a revista semanal de epidemiologia, tá? Então, mostrando todo o fluxo que nós utilizamos, tá? A quantidade de genomas, não só dentro do Brasil, mas em países vizinhos, né, como Paraguai, Uruguai, República Dominicana, Cuba, tá? E Peru também, tá? Então a gente fez isso nesses vários países, né? Indo e fazendo o que a gente chama de capacity building, né? Então a gente está treinando esses profissionais em saúde pública nessa genômica e metagenômica, tá? E também foi bem considerado pela Nature Methods, né? Em relação às pesquisas com inovação no mundo, tá? E levando em consideração também essa capacidade de treinamento, né, de levar até esses laboratórios de saúde pública essas tecnologias e treiná-los, né? Então nós temos a publicação aqui na revista, né, de epidemiologia do Ministério da Saúde, e contamos também, né, com o workshop, né, o VEME. O VEME é um workshop que é organizado, está na 28ª edição. Ele começou a ser organizado pela pesquisadora da Bélgica, Annemiek van Damme, tá? Muitos conhecem ela aqui, que ela já esteve aqui várias vezes, e ela repassou essa coordenação do VEME para mim e para o Túlio de Oliveira. Então, um ano eu organizo, um ano o Túlio, sempre com o intuito de envolver pessoal da área de saúde pública, para treinar recursos humanos da área de saúde pública. Esse ano vai ser lá em Brasília, agora em agosto, tá? E nós temos várias pessoas dos LACENS e dos laboratórios de referência sendo treinados, que vão ser treinados aqui, tá? Em vigilância genômica. Então, voltando um pouco ao projeto, né? Aqui é o navio de assistência. Então, aqui é um navio abarrancado numa comunidade ribeirinha que nós paramos ao longo do Rio Paraguai. E aqui dá para ver tanto esse navio quanto os outros dois, onde estão os laboratórios. Então, eles abarrancam juntos e a gente fica em torno de 3 dias em cada local, tá? E ao longo, então, nós temos viagens, sai daqui, ó, de Ladário, Corumbá, desce, vai para o sul, até Porto Mutinho, do Rio Paraguai, que pega essa região do Pantanal aqui, todo dentro do Mato Grosso do Sul. E aqui nós temos populações ribeirinhas, nós paramos, ficamos 3 dias ao longo de cada população, comunidade dessa. Essa viagem, normalmente, a primeira foi em novembro do ano passado, mas a gente mudou, porque novembro estava em época de Piracema, muita gente sai das comunidades e vai para o município, então diminuiu a aderência. Então a gente transferiu para setembro, então a partir desse ano, né, que é um projeto que envolve 5 anos. Então a gente vai fazer a mesma coisa durante 5 anos, tanto para o tramo sul, quanto para o tramo norte, que é saindo de Corumbá até Cáceres, tá? E essa viagem aqui, o número de comunidades ribeirinhas é maior. Essa aqui é uma região do Pantanal, que eu considero a região mais bonita do Pantanal, essa região. E nós ampliamos, isso aqui nós fizemos agora entre fevereiro, começamos no Carnaval e fomos por 34 dias. Tá? O objetivo era 30 dias, mas como foi a primeira, no tramo norte, a gente estendeu mais. Então, foi 34 dias aqui e a gente estendeu, a partir do próximo ano, a gente vai fazer também esse trecho que é Rio Cuiabá. A gente sobe e entra pelo Rio Paraguai, entra no Rio Cuiabá, porque as populações ribeirinhas aqui, elas são mais isoladas e menos assistidas. Então, por isso foi incluído a pedido da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Mato Grosso, a partir do próximo ano. E essa aqui são todas as comunidades, né, que são assistidas durante todas essas 3 viagens, tá?
que vão ser feitas. Então, os eixos principais do projeto são esses, né? Investigação clínica das doenças infecciosas, tá? Que o que permite ser feito é a presença de 2 médicos da Marinha e os médicos que nós levamos também. A gente leva também médicos. E esse ano, essa próxima viagem, em setembro, nós vamos ter, além disso, vai ter um oftalmologista voltado para doenças infecciosas, né, oculares, porque tem muitos casos, nós vimos, tem muitos casos relacionados a tracoma e outras doenças oculares. E também colocamos ginecologista, porque eu vou mostrar para vocês aqui o número de casos de sífilis é alto, tá? E a gente precisa de ter um ginecologista, porque as mulheres não se sentem à vontade com médicos da Marinha, que na maioria são homens, né? E outra coisa, a gente dermatologista, muitas doenças dermatológicas, muitas doenças fúngicas, então tem um médico também especialista em doenças fúngicas, tá? E também acrescentamos um outro médico, é um médico cubano radicalizado no Brasil também, que trabalha com doenças infecciosas, mas ele trabalha mais com a parte de inteligência artificial, né? É um médico lá do Albert Einstein que vai junto com a gente, tá? E a gente investiga também os fatores que levam às alterações que são provenientes das alterações climáticas, né? Algumas variantes, investigação da qualidade de vida e educação, né, em direito ambiental. Então, tem um advogado que conversa com os ribeirinhos para entender o que eles sabem sobre os direitos e os deveres em relação a esse ambiente que eles vivem, né? Investigação laboratorial, tá? Laboratorial, porque nós colocamos dentro do navio um mini LACEN. A gente montou um LACEN dentro do navio com recursos humanos do LACEN Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E tem um LACEN, então faz o diagnóstico sorológico, faz diagnóstico molecular, tá? Agora ampliamos para essa próxima viagem, a gente vai ter hemograma também, conseguimos colocar equipamentos para hemograma e para análises bioquímicas. Já temos o teste rápido, tá? O teste rápido a gente nós mesmos fazíamos, né? Mas agora nós temos biomanguinhos com a gente no navio, então eles vão ter um laboratório, só um laboratório para testes rápidos, né? Produzido por biomanguinhos. A gente preconiza usar testes rápidos que já são reconhecidos pela Anvisa, aprovados pela Anvisa. Investigação parasitológica, tem um laboratório de análise de fezes humanas, tá? Vigilância epidemiológica e genômica, nós fazemos não só nos ribeirinhos, mas também coletando vetores. Então, tem um laboratório de vigilância vetorial, né? De carrapatos também, né? De água e esgoto, né? Então, a gente tem um laboratório de vigilância ambiental e um laboratório de vigilância em animais silvestres e domésticos, principalmente domésticos, porque o nosso objetivo como é um trabalho One Health, o objetivo é saber se está tendo spillover, spillback de patógenos entre humanos e animais. Então, o melhor grupo a ser estudado vai ser tanto os ribeirinhos, que a gente está vendo, e os animais domésticos, que são muitos. Tá? Então, tem capivara como animal doméstico, tem macaco como animal doméstico, tem tudo, porco dentro de casa como animal doméstico. Então a gente quer saber, porque eles têm contato com os animais silvestres e com os humanos. Tá? Por que a gente escolheu o Pantanal? A gente escolheu o Pantanal porque o número de espécies é menor do que a Amazônia, mas por ter um número menor de espécies, a população dentro de cada espécie é maior. Então isso aumenta o risco de contato com os humanos e contato também com os animais domésticos. Então, é um melhor local para se estudar essa questão do spillover e spillback de patógenos, né? Somente patógenos virais. Tá? Então, como tudo que eu falei aqui, né? Então, a gente não fica com as amostras, a gente trabalha com o Estado, então todas as amostras elas são coletadas e vão para o LACEN. Então, dentro do navio, a gente faz a notificação no sistema GAL e SINAM do Ministério, por um pessoal da vigilância que vai junto, tá? E as amostras ficam lá. Então, tudo que for feito de pesquisa, pode ser feito pesquisa.
está no comitê isso aí de ética. Mas para fazer isso tem que ir lá para Mato Grosso do Sul ou para o Mato Grosso, para o LACEN, tá? E capacitar o grupo do LACEN. Então a gente tem que fazer essa transferência de conhecimento, de tecnologia. Então tudo tem que ser feito lá. Se não for feito no navio, vai ser feito dentro dos LACENs. Tá? Nós temos também a educação em saúde. Tá? Então a gente reúne a gente vai na casa das famílias, tá? Já começa, a primeira coisa que a gente faz já é educação em saúde. Faz sempre no início e no fim desse percurso em cada comunidade. Conseguimos colocar todas as vacinas, né, do sistema de imunização do Ministério da Saúde. Então a gente treinamos os enfermeiros da Marinha e eles que fazem já a imunização. Tá? E conseguimos, com a inclusão desses navios da Marinha no SUS, que eles não estavam incluídos no SUS, aí agora eles conseguem os medicamentos dos municípios, tá, responsáveis por aquelas comunidades ribeirinhas. Então eles compram os medicamentos, colocam no navio, então a gente é capaz de dar o tratamento mais eficaz agora. Então aqui são umas fotos com o que a gente faz. Primeiro dia a gente chega, sai do navio de barco, o navio fica barrancado e a gente vai até as casas. Então é muito difícil encontrar uma casa do lado da outra, né? Então muitas vezes é muito distante, o local de passagem é muito fechado, tem onça, tem muitos animais, tem cobra, muita cobra, né? Muito boca de sapo, né? Que é a jararaca. Então, é um trabalho que a gente tem que estar de perneira o tempo todo. Então, aí a gente vai de barco até as casas, de lanchas, porque são 3 navios, cada navio tem 4 lanchas. Aí a gente tem essas lanchas para poder ir até as casas das comunidades. Chegando lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, vai junto com o grupo da Marinha, que é muito querido, todos da Marinha são muito queridos nessas comunidades. Então eles apresentam a gente e nós começamos a falar do projeto, começamos tomamos do café feito com água do rio, tá? E depois todo mundo toma anita no final, mas todo mundo tem que tomar do café com a água do rio, não pode chegar e negar um café na casa do ribeirinho. Tá? Aí depois nós ficamos um dia fazendo isso, aí já entregamos os potinhos para coleta, né, dos coletores de fezes, explicamos para eles, mesmo assim não tem muita adesão. Eles não gostam de sair com potinho de fezes, né? E aí eles vêm no outro dia de manhã e tem uma tenda em frente, que é uma tenda que nós fizemos com esses materiais aí desses hospitais de campanha, né? Aí eles ficam ali, colocamos ventiladores, que é muito quente lá, né? E tal, eles ficam esperando lá, aqui na sala de espera. Depois eles passam para o setor de triagem, são 3 tendas, né? Aqui as pessoas principais aqui são as enfermeiras da vigilância, né? da vigilância da Secretaria de Saúde do município de Feira de Santana, porque eles têm uma experiência muito boa com esse tipo de trabalho, né? Tem um contato muito bom com os ribeirinhos, então eles vão e fazem a triagem aqui. A triagem tem um questionário que é perguntado com dados clínicos, dados epidemiológicos, dados demográficos, histórico de viagem, vários dados que foram incluídos aqui, tá? E aqui também serve para o grupo da triagem servir de psicólogo também, porque eles têm muitos problemas e eles querem extravasar esses problemas para alguém que não seja lá da comunidade. Então é aqui que a gente fica sabendo do grande número de casos de abuso que tem nessas comunidades, né? Muitos mesmo, tá? Porque é um lugar turístico, muitos pescadores vão e ficam naqueles navios de pesca, tá? Nos pacotes de alguns desses navios está incluído uma menina, uma mulher, que não tem prostíbulo nessas comunidades, então eles pagam os ribeirinhos porque estão precisando de dinheiro, inclusive está diminuiu bastante peixe nessa região, principalmente por causa do turismo de pesca, e aí eles pagam
uma menina ou uma criança, um menino ou uma menina, para ficar com esses pescadores aí. Quando elas voltam, quando as meninas voltam para casa, elas ficam estigmatizadas, né? Acaba sendo abusadas por diferentes homens dentro da casa, certo? Então a gente viu casos aqui de meninas serem, eu tenho que falar a parte boa e a parte ruim também, de serem abusadas por 8, 9 homens dentro da família. Tá? Então, é uma coisa que precisa muito o Ministério de Direitos Humanos estar junto, mas até agora não caiu a ficha, tá? Para estar junto nesse projeto. Aí depois eles saem daqui, vão para a tenda de coleta, onde é coletado sangue, coletado a secreção orofaríngea, tá? E recebe as fezes aqui também coletadas. Depois eles são encaminhados, né? Então a gente tem um grupo só para levá-los daqui dessa região até o navio, onde está o consultório médico, né? Porque normalmente são barrancos, então tem muitos idosos, então a gente precisa de pessoal para fazer isso. Lá eles são atendidos, aí depois eles recebem um atendimento odontológico. Então, essa dentista aqui, né, ela fez, em um dia só, ela fez 15 canais. 15 canais. Então, começa às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, vai terminar às 8 da noite, aqui. Tá? E depois eles passam para o setor de imunização. A gente tem uma área dentro do navio para imunização. Tá? Aqui, antes a gente fazia o teste rápido, né, numa tenda, agora a gente está fazendo o teste rápido dentro do LACEN, né, quem faz é o próprio grupo do LACEN, que faz o teste rápido. Aqui é somente a gente manteve só o teste rápido para Covid, porque se o ribeirinho ele tiver com sintomas e for positivo, a gente tem que colocar máscara para ele ir de máscara para dentro do navio. Tá? Aqui é o laboratório de parasitologia de fezes, aqui uma área do LACEN, tá? Aqui fazendo o diagnóstico molecular. Então ele é grande porque ele tem essa área aqui, mas ele tem uma área grande aqui, ele é em forma de U, tem uma área grande aqui e uma área grande aqui, tá? E aquilo que eu falei com vocês, nós fazemos a parte de educação e saúde na casa das famílias e também depois deles passarem por isso tudo, nesse dia. Tá? Então, aqui eles foram para casa, depois que foi feito o atendimento médico e a imunização, voltam no outro dia, no terceiro, educação e saúde, a foto com todas as comunidades, a gente faz isso, tá? A gente entrega para eles filtro, água, né? Filtro, água sanitária, né? Ensinamos como usar água sanitária, o hipoclorito, entregamos também cesta básica, isso aqui tudo é fornecido pelo Estado, tá? Pelo Estado, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. Tá? Eles recebem no terceiro dia o resultado, ou seja, eles voltam, são atendidos novamente, recebem o resultado dos exames que já ficaram prontos e eles já levam a medicação, o medicamento. Tá? Aqui eu mostro para vocês, no tramo sul, quando a gente foi para o sul do Rio, né, que foi o ano passado, então a aderência ela foi menor, ou seja, não foi só 5 comunidades, porque a maioria das comunidades as pessoas tinham ido para o município, devido a Piracema. Então, no total foram 480 pessoas, 450 pessoas, dessas 450, 359 aderiram ao projeto, assinaram o TCLE, o termo e o termo de assentimento também, né? E eu coloquei esse resultado aqui só para vocês verem o número de casos de sífilis, tá? A gente confirmou por VDRL, né? Somente 3 casos. Então, mas o VDRL a gente não tinha, a gente nem pensava que ia dar positivo para sífilis lá, então não tinha VDRL. Então, eles deram tratamento para todos, 100%, e depois no LACEN foi feito o VDRL. Agora a gente já está fazendo o VDRL, né? Então, sífilis foi bastante alto, tá? Aqui no tramo norte, em relação ao teste rápido, manteve o que a gente viu de sífilis, 31 em 493, tá? Mesma coisa, 3 positivos no VDRL, né? Tivemos também, assim como no tramo sul quanto no norte, tivemos casos de malária, mas não foi confirmado,
tá? Foi feito o teste confirmatório, né? A gota espessa, tá? E não foi confirmado esses casos de malária, tá? Mas aqui é um teste de malária que detecta anticorpo, tá? Ele detecta anticorpo e a gente estava tentando detectar o antígeno. E provavelmente se circula malária aí é o Vivax, e é muito mais difícil você encontrar no indivíduo assintomático, né? Casos de leishmania, Chagas também, tá? Chagas, hanseníase, em 25 casos suspeitos, né? 11 a gente conseguiu mostrar positivo no teste rápido, e depois o teste confirmatório não foi feito porque a gente não tinha para hanseníase, mas foi feita a avaliação clínica. Então a maioria dessas pessoas já tiveram hanseníase no passado, tá? Ou tinha outros familiares com hanseníase, tá? Então, mas essas amostras vão para o LACEN fazer os testes que forem necessários. Fazemos também o teste molecular no tramo sul, tá? A gente não achou muita coisa, não. Por exemplo, só tinha 5 pacientes com sintomas de doença febril aguda, tá? E todos foram negativos para zika, dengue, chikungunya, febre amarela, maiário e oropouche no teste molecular, tá? No tramo norte, foi 96 amostras de indivíduos com sintomas e todos negativos, somente um que foi positivo para chikungunya, tá? E todos esses que foram negativos aqui, a gente está fazendo agora, vai começar agora a metagenômica nessas amostras, e amostras também foram coletadas e vão ser enviadas para a metatranscriptômica desses indivíduos aqui. E fazemos também o painel de vírus respiratório. No painel de vírus respiratório aqui foi bem menor, vocês viram aqui, né, que é na a maioria, né, foram de o rinovírus, tá? O parainfluenza 3 e parainfluenza 4, tá? E no tramo norte, tá? Isso se repete, e a gente vê que a maioria, tá, é menos SARS-CoV-2, né, comparando com rinovírus e com o vírus entérico humano, tá? Então, e o sequenciamento nós fazemos todos utilizando a tecnologia da Nanopore, no MinION, tá? Porque é mais fácil a gente levar esse equipamento, inclusive porque o navio está em movimento, tá? A gente faz o mapeamento genético durante a movimentação de uma comunidade para outra no navio. Então isso só é possível porque nós colocamos também Starlink em todos os navios, então todos os navios têm internet, Starlink para navegação, então a gente consegue utilizar. Então aqui no tramo sul a gente teve um caso só, um genoma de SARS-CoV-2, tá? E no tramo norte, tá? Aqui nós já conseguimos sequenciar mais amostras, porque teve muito mais casos, né, com a carga viral mais alta, tá, de SARS-CoV-2 nas diferentes comunidades, tanto para SARS-CoV-2 como metapneumovírus, enterovírus, tá, e o rinovírus, tá? Aqui eu coloquei só alguns, mas a gente sequenciou todos esses positivos. Nós fizemos também pegar as amostras positivas para vírus respiratórios e fazer metagenômica bacteriana. Nós fizemos a metagenômica bacteriana até utilizando o Smart 9N, tá? Adaptado para bactéria. A gente conseguiu, né, em 230 bactérias identificadas, né, 55 gêneros. Dentro desses gêneros, né, as que são mais associadas às infecções respiratórias são essas que nós encontramos, que são bactérias normalmente da flora, tá? Então a gente não tem como discutir muito sobre isso, não. Mas o que a gente viu aqui vocês veem, por exemplo, nós pegamos aqui todas aquelas então, que foram positivas, né? Vocês estão vendo adenovírus, né? O rinovírus humano, né? O enterovírus, tá? O enterovírus humano. Então nós temos todos que vírus que foi positivo. E nós sabemos que nós fizemos metagenômica e encontramos uma quantidade grande de URIDs para Streptococcus pneumonia, tá? E analisando essas amostras para outras bactérias, então a gente viu outras bactérias, tá,
eu marquei aqui só aqueles que têm uma quantidade maior de leituras, né? Que é a Haemophilus influenza, a Moraxella catarrharis, tá? E só para a gente ver, para vocês verem que os indivíduos que estão com infecção respiratória por vírus que causam doença respiratória, tá? E a bactéria Streptococcus pneumonia e outras bactérias, tá? Na maioria são amostras provenientes de indivíduos que foram positivos para o enterovírus, tá? O enterovírus humano e também para rinovírus. Cadê? Nesse aqui não tem, na próxima tem rinovírus. Nessa aqui também não. Deixa eu ver se aqui tem rinovírus também. Tá? Só que aqui é detecção de hemófilos para influenza e outras bactérias que são essas aqui que nós identificamos. Tá? E o que a gente fez também pela primeira vez aqui, nós fizemos no tramo norte, no sul não, porque a gente não tinha teste molecular para HTLV, né? Então nós conseguimos o teste molecular, né, o PCR em tempo real para HTLV1 e para HTLV2, testamos todas as amostras e encontramos 2 casos positivos, tá? Um caso positivo numa comunidade do Mato Grosso do Sul, Barra São Lourenço, e outro em Porto Carne Seca, no Mato Grosso, tá? E todos eram mulheres, né? Mulheres, e essa aqui tinha sido positiva para sífilis também, hanseníase no teste rápido, tá? A quantidade de moradores aqui 5 e 8, então agora nessa próxima viagem que a gente for fazer, a gente vai começar a triar todos os familiares, tá? Porque a maioria desses membros dessas casas não estavam lá, então só foi testado essas 2 mulheres só, tá? E aqui e todos foram positivos, então no teste, na PCR em tempo real, né? E também depois nós conseguimos sequenciar, tá? Aqui foi sequenciada a região LTR 3 linhas e 5 linhas, a gente conseguiu a região LTR total, tá? São esses 2 casos aqui, esses em vermelhos aqui, tá? É porque aqui você tem os países e aqui você tem o subtipo, né? Então, essas 2 amostras são do subtipo cosmopolita do subgrupo transcontinental do HTLV1, tá? Então, a gente fez, e aí que já foi feito o genoma completo também, tá? Já ficou pronto o genoma completo desses 2, e a gente agora vai procurar mais na próxima viagem, que pega só o Mato Grosso do Sul, comunidades do Mato Grosso do Sul, onde já se sabe que tem uma prevalência razoável, né? Não é como aqui em Salvador, mas tem devido à questão da introdução de indivíduos de Okinawa, né? Nessa região aí, tá? Do Mato Grosso do Sul. A sorologia, nós fizemos os testes que o Ministério fornece, tá? No início, na primeira viagem no tramo sul, foi só fizemos o NS1 para dengue, né? E para dengue só foi IgM, que o Ministério só tem IgM, e fizemos IgM e IgG para Zika, mostrando que os indivíduos já estiveram expostos a isso, principalmente porque eles vão até o município, tá? Apesar de ser raro a população dos vetores para dessas arboviroses, né? Ou Aedes aegypti, ou Aedes albopictus, tá? Porque a gente está dentro de regiões silvestres, então é mais difícil encontrar, são mosquitos urbanos, tá? E fizemos nas comunidades do tramo norte, todas as comunidades do tramo norte aqui, tá? Também vimos, aqui a gente já conseguiu chikungunya também, o Ministério já tinha teste para chikungunya, nós compramos para dengue o de IgG, tá? Fizemos e confirmamos essa pré-exposição, mas a gente sabe que aqui a gente tem um monte de reação cruzada com esses arbovírus, tá? A reação cruzada aqui é muito porque utiliza somente um antígeno, né? Um antígeno único dentro da região NS1. Aí, o que a gente fez? Eu tenho está dentro do projeto com a gente, uma pesquisadora que ela é coordenadora do Laboratório Referência Europeu de Arbovirose, a Marion Koopmans. E ela desenvolveu um teste que já foi publicado, já foi reconhecido pela OMS, ela fez isso para tentar detectar o zuto, tá?
lá na Europa. E esse teste é um microarranjo contendo uma placa de vidro, tá? Onde nós temos printado aqui os diferentes antígenos para todos esses vírus, dengue 1, dengue 2, 3 e 4. Aqui, para cada um desse, tá? Dentro do NS1, tá? A gente tem o que? Diferentes antígenos. Não é só um antígeno para dengue 1, não é só um para dengue 2, não só. Temos diferentes antígenos, até tá entre 2 a 3 antígenos para cada um desses patógenos. Aí, tá? Zika, então tem para vários flavivírus, para vários alfavírus também, né? Chikungunya, maiaro. A gente acrescentou agora também, né, para o ortobuonivírus, para Oropouche. Então na próxima viagem a gente vai estar com esse de Oropouche também, tá? Mas temos também para vírus da encefalite equina, tá? Venezuelana, do leste e do oeste. Por quê? Porque no oeste já tem circulando bastante lá na Argentina e no Uruguai. E já teve um caso de entrada no equino no Rio Grande do Sul, tá? No final do ano passado. Então, o que se faz aqui? Nós pegamos, aqui tem os antígenos imobilizados, a gente adiciona o soro dos ribeirinhos aqui, tá? Depois do soro, a gente adiciona um anticorpo secundário contendo 3 diferentes fluorófilos que marca para diferenciar entre IgG, IgA e IgM, tá? E nisso aí, esse aqui é o padrão de IgG que a gente tem, tá? Esse é o padrão para IgG, a gente está vendo aí todos aqueles vírus que eu falei, tá? E a gente vê a marcação constante, tá, para todos esses, principalmente dengue e chikungunya, tá? E para IgM, nós vimos o que? Tem algumas amostras, então essas amostras aqui, ó, essas amostras aqui todas, certo? Elas só tiveram marcação para Zika, a IgM para Zika, mostrando que provavelmente pode estar circulando, tá? E isso aqui nós confirmamos, nós fizemos um pool com essas amostras, fizemos o sequenciamento, utilizando o multiplex de primers que a gente tem no Minion para Zika, e a gente conseguiu pegar fragmentos, tá? Então a gente não conseguiu o genoma completo, mas mostrando que realmente está circulando Zika nessa região. A mesma coisa nós fizemos para chikungunya, com aqueles que só teve chikungunya, com aqueles que só teve o vírus da encefalite equina do oeste, tá? Conseguimos mostrar por sequenciamento. E aqui, eu já falei isso aqui, né? Bom, isso aqui eu posso passar, isso aqui. Eu trouxe só esses aqui de chikungunya, tá? Porque os outros foram recentes. Então, para chikungunya, por exemplo, esses aqui foram positivos para chikungunya. Nós fizemos um pool dessas amostras de soro, extraímos RNA e fizemos a reação de PCR de sequenciamento e continuamos com a biblioteca, tá? E a gente identifica nesse pool aqui também para chikungunya, tá? Fizemos também para maiaro e foi negativo, não dá nenhum sinal negativo. Aí. Outra coisa que a gente está fazendo é a coleta de água e esgoto, né, principalmente na região da lama ali no esgoto, para a detecção de vírus gigantes, porque os vírus gigantes, a maioria desses vírus gigantes, eles são vírus que infectam, tá, diferentes tipos de ameba, tá? Amebas não patogênicas, mas eles são bons marcadores para, quanto maior a densidade de vírus gigante, maior, tem vários artigos mostrando isso, mostra que aumenta a resistência a antimicrobianos em regiões onde circulam esses vírus. Então a gente está fazendo isso aí, junto com o grupo da UFMG, tá? Já encontramos alguns vírus, né? O Pandora vírus, Momorovírus, né? Marcel vírus, né? Mimivírus também, tá? Então vou passar isso aqui são as microscopias eletrônicas, né? Desses vírus identificados. Agora a gente vai partir para o sequenciamento genômico desses vírus, tá? Fazemos a vigilância parasitológica. Então, na parasitologia de fezes, no tramo sul,
80,2% de indivíduos com parasitas patogênicos. Desses parasitas, a maioria, né, que nós temos Ascaris lumbricoides, né, ou Enteróbitos vermiculares, né, Angiostrógelos também e Tênia, tá, também. Quem faz isso, quem é responsável por toda a parasitologia é um pesquisador e professor lá de Ouro Preto, da UFOP, né, que é o Alexandre Reis. Então ele que coordena toda essa parte de parasitologia aqui, de fezes. No tramo norte, a mesma coisa. Tramo norte diminuiu a muito pouco, 75%, tá? Isso porque, gente, eles usam a água do rio, tá? Muitas vezes eles têm hipoclorito, mas não sabiam como usar. Foram entregues a eles, mas eles não sabiam. Então eles colocavam hipoclorito e ferviam a água. O hipoclorito vai embora, tá? E usa a água do rio, não tem filtro. Foi por isso que nós começamos com a iniciativa de levar filtro para eles aí. Então, a mesma coisa, o mesmo padrão, tá? Estamos coletando mosquitos também, né? Então, na primeira viagem, então, a gente está fazendo agora, a gente já selecionou todos esses mosquitos e eles a gente está fazendo a extração do material genético para a metatranscriptômica, tá? Então, a metatranscriptômica, tanto do tramo sul, que foram 1.966 só, e aqui 6.959 no tramo norte, tá? Coletando também fezes de animais. Essas fezes de animais a gente faz na metagenômica, tá? Tem um marcador que é o RNA ribossômico, né? Para saber de qual é a espécie daquele animal, daquelas fezes, que é de morcego, cães, capivaras, aves, gatos, jacaré, carrapato também, fazendo coleta de carrapato. Estamos vacinando os animais contra a raiva, tá? Fazendo a vigilância de água e esgoto, né? A água residual e água do rio, que nós estamos fazendo. Em alguns a gente já detectou alguma coisa aí, né? Fazendo a PCR, adenovírus, bocavírus, enterovírus, zika também, tá? Lembrando, trouxe isso aqui só para mostrar para vocês a característica da água nas casas, certo? A porcentagem contendo coliformes totais e E. coli nas casas e na água do rio. Claro que coliformes é de se esperar que seja alta na água do rio, né? Mas E. coli positivo, 100%. Tá? Montamos cartilhas e material educativo que a gente deixa com eles, tá? E tem uma parte de ciência cidadã. Esse aqui é todas as pessoas que participaram da primeira viagem e da segunda, daquelas diferentes instituições que eu mostrei para vocês. Tem também alguns vídeos também no YouTube, né, feito pela Marinha, só que com um enfoque mais voltado para mostrar o que a Marinha está fazendo, tá? E não para as comunidades. É por isso que a gente está fazendo um documentário de 50 minutos, e eu tenho um trailer aqui só de 5 minutos para mostrar para vocês, mas levando em consideração a vida dos ribeirinhos ali. A gente quer mostrar, sabe, as dificuldades que eles passam ali. O Pantanal é tudo para mim, ainda mais que sou descendente de indígena, né? Então acho que já vem no sangue já, né? Eu vou na cidade 3, 4 dias, já quero vir embora e quero ficar aqui, tá vendo? Aqui para mim é tudo de bom. Meus pais eram roceiros, moradores ribeirinhos, né? Povos tradicionais ribeirinhos, né? Nós viemos de uma família etnia Guató. Guapó. Guató é índio, tudo era Guató, não tinha outra, né? Puro índio. Quando fala Guató, fala índio. Sempre na ribeirinha, trabalhando, cozinhando para fazenda, e lavando roupa, carpindo, plantando,
Quando nós chegamos aqui entrava, nem cobra engraxado não entrava aqui. Eu vim para cá em 1970. Quando nós viemos para cá, aqui era um lugar muito bonito, era um lugar bem... O rio não era assim, era praia, um lugar assim bonito. Veio aquela enchente de 74, acabou. E afundou tudo aqui, o barranco não teve, o gado morreu. Agora nós não, nós ficamos enraizados, que passa a enchente, a seca, aí a gente não muda. Hoje em dia a gente já respira mais um ar, nós temos ventilador, temos geladeira, né? Hoje em dia a gente já não come mais muitas coisas salgadas, né? Mas é conservado mesmo em geladeira, né? Temos água tratada, né? Com convênio da Marinha, é filtro, é do Ministério Público, né? Do Ministério do Trabalho. Tudo faz uma equipe. Bom dia. Com esse papelzinho aqui, você vai entregar e eles vão dar um filtro de barro. Tá? E aí vão ter todo dia as vacinas, principalmente, tanto para eles quanto para a senhora. Tá? Então a gente vai fazer isso todo ano. Todo ano vem aqui. Eu não pesco assim para vender. Pesca só para comer. Para comer é pesca. Eu não sou pescador não, assim de pesca direto não sou pescador não. 81. Começou a surgir essas lanchas turismo, né? Pequena, mas tinha. Aí eles começaram a caçar, procurar, assim, comprar assim, caranguejo, tuvira. Aí a gente coletava para vender, né? Todos os barquinhos vinham, as lanchinhas saíam, vinham nos moradores. Cada um vinha nos moradores comprar. E a gente vendia, a gente ganhava dinheiro nessa época, né? A melhor época para nós aqui é quando a pesca está aberta. Porque quando encerra é a pior época, porque nós não temos do que viver. Com a pesca aberta, a gente tem o peixe, a gente tem a isca para pegar para vender. Aí a gente tem do que tirar seu dinheirinho para pagar sua conta, fazer sua compra, sabe? E agora, quando está encerrado, tipo, chegou no mês de outubro, encerrou, a gente já começa a ficar preocupado. Por quê? Porque a gente não entra verba, não entra dinheiro, não entra, ninguém passa para você pedir uma ajuda, nada, sabe? Fica deserto, não tem ninguém. Hoje o ribeirinho ele já depende muito do dinheiro, mas antes não, né? A gente sobrevivia da natureza, né? Da caça, da pesca. Agora, hoje não, hoje está muito difícil. Hoje em dia, para a senhora ter uma ideia, não tem mais nem peixe no rio. Falar que um pescador profissional vai sobreviver, manter a família dele, como fala, com dinheiro de peixe, está difícil. Não tem mais, não tem condições mais. Olha, tem uns 4 anos atrás, aí, de uns 4 anos para cá, sumiu mesmo. Você não vê mais peixe como você via antes, não tem mais. E como ribeirinha, hoje eu estou cansada de ver os outros ribeirinhos, eu também sendo usada pelas ONG, pelo prefeito, pelas essas políticas. Promete tanta coisa e, ó, depois dá banana pra gente e dá migalha. A maior dificuldade do ribeirinho é ele trazer a compra que ele vai comer de Corumbá pra cá. Desde o tempo dos meus avós, eu sou ribeirinha, que eu nasci na beira do rio. Hoje está até mais um pouco pro ribeirinho. Mas o ribeirinho sempre foi dor, sofrimento, falta de reconhecimento. O ribeirinho foi luta. Em geral, o ribeirinho é um sofrimento. Ribeirinho, às vezes, é baixar a cabeça para quem a gente não devia baixar. Ô, de casa! Tudo bem com a senhora? Qual que é o seu nome? Jaíra. Jaíra. Eu e meus colegas aqui, a gente está num projeto junto com a Marinha, que esses próximos 3 dias vai ter atendimento médico, dentista, vacinação, exame de sangue.
E aí a gente está distribuindo os potinhos para fazer exame de fezes. Se alguém tiver interesse, aí amanhã, na hora do atendimento, entrega o potinho e já faz o exame. A senhora tem interesse? Tem 2 médicos, tem dentista, então pode ir lá, nem que seja para fazer um check-up lá. Das 15 amostras, né, das 15 casas que a gente foi e coletou água, somente em 2 não tinha contaminação, né? Então, assim, 90% das casas estão bebendo água com a contaminação fecal. Então, daí a importância de tratar essa água, né? Então, ferver a água, depois adicionar o hipoclorito e agora, né, depois filtrar essa água com filtro de barro que o Estado doou e a gente está entregando para vocês, né? Agradecer ao convite, né, aqui da Fiocruz, através da Isadora, né, a doutora Isadora que me convidou para vir. Então é um prazer de vir aqui e apresentar nessa casa aqui que eu fiquei durante 22 anos. Tá? Então para mim é um prazer. Então muitos aqui que estão sentados foram meus alunos, né? Então para mim isso é importantíssimo isso. Então, obrigado. Obrigada, professor. Realmente uma apresentação, nossa, brilhante, com dados muito, muito interessantes. Eu vou abrir para perguntas aqui no auditório e também quem estiver acompanhando online pode fazer perguntas pelo chat ou a gente pode abrir as câmeras também. Bem, já temos ali Ricardo Cury, que quer fazer uma pergunta, e depois o Fred. Oi, Luiz, tudo bom? Parabéns pela apresentação, muito bonito todo o trabalho que está sendo feito. Eu tenho mais uma pergunta em relação, assim, aparentemente pelos dados que você mostrou e obviamente que está em andamento, a sensação que dá é que essas comunidades são muito conectadas com a situação urbana que você vê de outros lugares. Carga de protozoários, eumintos, infecções por SARS, outras doenças, sífilis, e dá um pouco a sensação de que você teria esse mesmo perfil. Eu queria saber se você conseguiu identificar populações que têm um maior contato ou interface com a floresta e animais, diferente de outras, e aí saber se você estratificar esses dados, você veria uma diferença entre elas. Obviamente ver se essa minha impressão é realmente verdadeira, porque você estando lá pode falar melhor desses dados, mas se for realmente isso, se elas são hiperconectadas com a situação urbana, o que a princípio não deveria ser pelas distâncias e outras coisas, seria um dado muito importante, saber se você consegue fazer uma distinção do ponto de vista de carga de micro-organismo entre as comunidades que têm uma maior conexão e maior isolamento e as que estão mais conectadas, mais próximas da área urbana. Obrigado. Sim, sim. Ricardo, obrigado também pelo... deixa eu te falar, nós tivemos, tem algumas comunidades que são mais próximas dos municípios, né? Como tem uma comunidade que chama Forte Coimbra e uma comunidade também Porto Mutinho. Essa comunidade Porto Mutinho e Forte Coimbra ficam próxima à cidade, ao município de Porto Mutinho, tá? Tem outra que é mais na parte norte, que é
Carne Seca, tá? Porto Carne Seca, que fica do Então, ela fica bem próximo de Cáceres, que é uma cidade assim significante numa. Então, quando a gente fez a sorologia, usando o microarranjo, a gente vê que a quantidade de tanto IgM ou IgG, eu não mostrei aqui, mas a gente fez também para IgA também, certo? É muito diferente do perfil em relação às outras. Por exemplo, em relação ao vírus da encefalite equina venezuelana e do oeste, nós encontramos mais nessas comunidades mais próximas aos municípios e não nas outras. Mas em relação às parasitoses, por exemplo, é explicado pela falta de condições sanitárias nessas regiões aí. Então a gente já estava esperando isso, sabe? Mas a gente vê também que muitas comunidades que estão mais distantes do município, eles não vão até o município porque é caro. Eles têm que pagar R$400 de lancha para ir. Nem para consultar um médico eles vão. Eles esperam a Marinha aí, porque fica muito caro para eles, porque eles pagam lá R$50, né, numa garrafa de óleo. Tá? R$50 na época que nós fomos lá. Então, para eles é muito caro, sem pescar, sem venda de peixe, né? Eles ficam, mas a gente está encontrando ali uma pré-exposição muito alta para chikungunya e para dengue. Então, a única explicação é esse contato com os ribeirinhos, com o turismo de pesca ali nessa região, certo? Porque eles não vão muito no município. E basicamente isso. Tá? Aí a gente tem todos os dados. Então o banco de dados a gente coloca tudo no REDCap, né? O banco de dados está muito grande, então a gente vai começar agora a trabalhar em cima para fechar esse primeiro ciclo desse primeiro ano, tá? Até terminando o VM agora a gente vai fazer isso, e aí para na próxima viagem a gente já está com esses dados mais curados, né? Oi, Luiz. Parabéns, é um projeto meritório, né? Eu já te conheço desses 22 anos, alguns deles, então já conheço o seu percurso aí. E eu tenho algumas perguntas para fazer. É um projeto que a gente tem uma certa intimidade, porque a gente lida também com o público aqui no projetos que a gente executa aqui na Bahia. E a realidade é sempre essa mesma, a miséria, muita pobreza e também muita doença infecto-parasitária. Eu anotei as perguntas aqui. Foram 4. Em relação a Chagas, eu fiquei um pouco curioso, porque você mostrou que 9 de 145 indivíduos foram positivos. Isso é imenso, né? Se a gente for fazer a prevalência de 6% e pouco, isso aí é equiparável a várias áreas endêmicas, de alta endemicidade, inclusive aqui na Bahia. Primeira pergunta, vocês fizeram essas avaliações por qual tipo de testagem, e se isso foi confirmado? Isso ele está com cara de teste rápido? Não sei se, o que eu mostrei foi os testes rápidos, né? E para Chagas. E foi teste rápido para detecção de anticorpo, que é os testes de biomanguinhos. É o nosso teste que a gente fez. Então precisa confirmar isso aí, provavelmente deve cair para 1 ou 2% no máximo. Sim. A segunda, na verdade, é uma curiosidade, né? Eu vi ali que no tramo sul vocês vão margeando ali a fronteira do Brasil com o Paraguai. De um lado, provavelmente o Brasil, do outra margem é Paraguai. Como é que vocês lidam com isso? Porque também existem pessoas que moram do lado do Paraguai que precisam de assistência, então ali tão pertinho. Se vocês também param do lado do Paraguai para dar assistência a essas pessoas. E já vou aproveitar e engajar nas próximas perguntas, tá? É uma curiosidade, porque quando a gente fala em comunidade ribeirinha, eu meio que dissocio de comunidade indígena, né? Mas parece que tá tudo misturado aí, que tem comunidade indígena também, é uma curiosidade. E só para fechar minha pergunta,
Você falou de ameba e de grandes vírus e tal. Aí me surgiu a curiosidade de acantameba nessa água de rio. Se vocês estão fazendo isso ou pensam em fazer. E também eu senti falta de você falar um pouco de leishmaniose e barbeiro. Vocês têm encontrado alguma coisa em relação a isso? Então, faltando um pouco aqui, você fez da primeira pergunta, com Chagas. Né? De Chagas lá. Bom, em relação a Chagas, todos os casos são positivos no teste rápido, a gente não tinha confirmatório no navio, né? A gente não tinha como fazer o confirmatório. O confirmatório a gente manda para a Secretaria de Saúde, fica no LACEN as amostras, a gente notifica para a Secretaria de Saúde e essa Secretaria de Saúde que vai atrás para fazer a confirmação disso aí, né? E depois voltar para fazer uma vigilância ativa, que é por isso que o Estado está junto, né? O interesse deles é esse, é detectar algo ali para saber o que eles têm que fazer, onde que eles têm que intervir. E sempre que tem um teste positivo, nós vamos nas casas à busca de barbeiro, o pessoal da entomologia. Então, eles vão procurar barbeiros e dessas casas aí foram 11 positivos, né? Acho que foram 9. 9 positivos. Desses 9 positivos, a gente tinha barbeiro em 5 casas. A gente detectou. Mas as casas que a gente não conseguiu achar, primeiro que a gente foi no final do dia, início da noite, né? As casas que a gente não encontrou barbeiro, eles relataram, a gente mostrava a foto do bicho, não, mas tem direto isso aqui, todas tem. Agora, o que tem que fazer é os testes ELISA, né, que você mesmo disse que tem que fazer ELISA para confirmar isso. Então, a gente espera que nessa próxima viagem a gente já tenha isso dentro do navio, porque a gente não pode deixar para fazer isso depois, não. Eles ficam ansiosos, tá? Pô, deu um teste rápido positivo, você tem que fazer o confirmatório para dar o resultado antes de sair de lá. A outra? Bem, são várias. Aquela questão das comunidades do Paraguai, do Brasil, no Tramo Sul. Não, não, você perguntou antes dos indígenas, né? Dos indígenas, a gente não tem lá comunidades, ali naquela região não tem comunidades indígenas. Eles têm indígenas que algumas tribos já foram dizimadas, não tem mais, então os remanescentes eles acabam em viver junto com os ribeirinhos, né? Então tem acho que 2 pessoas ali, uma senhora e o outro, que é o seu Manel, né? Que é o remanescente, o último remanescente da tribo Guató, né? Ele é muito engajado, tudo, sabe, na comunidade. E então não temos... Não, você não tem tribo indígena. Talvez, se você sair do Rio Paraguai e for por terra, lá para cima, no Mato Grosso, mais próximo da Amazônia, aí você possa encontrar. Mas ao longo do Rio Paraguai, não, né? Nem ao longo do Rio Paraguai, nem ao longo do Rio Cuiabá. Eu já me formei já antes para conhecer, né, que a gente vai fazer isso também. Mas em relação aos outros países, Paraguai e Bolívia. Nós paramos muito que do outro lado está a Bolívia. Então o que eles fazem? Eles atravessam de barco. O navio não pode parar somente do lado brasileiro que ele pode parar. Então nós não temos autorização para isso. E a gente não tem no Comitê de Ética autorização para fazer pesquisa. Então eles não fazem parte, mas eles recebem todo o atendimento médico e o que se um médico achar que tem que fazer uma PCR para um determinado patógeno, vai ser feito e ele vai dar o resultado, mas isso não entra, tá? Então, somente isso. Tanto Paraguai quanto Bolívia. Principalmente que a gente tem uma área lá de tríplice fronteira, quando a gente está no Tramo Sul, que tem Paraguai, Bolívia e Brasil, né? E muitos do Paraguai chegam e nem falam espanhol, falam o Guarani, né? Mas tem a Maricélia, que você conhece, sabe falar Guarani, então ela atende o pessoal lá, se comunica com eles. E só para fechar, fala um pouquinho de leishmania. Então, leishmania, a gente não fez a gente fez aqueles testes rápidos lá, né? E o teste confirmatório foi feito no LACEN, foi levado para o LACEN Mato Grosso do Sul e para o LACEN Mato Grosso. E eles fizeram lá e não foi confirmado, certo? Porque o teste para leishmania é teste de anticorpo, tá? É como o de Chagas, né? É para
detecção de anticorpo, né? Mas agora o Alexandre, ele já conseguiu comprar todos os reagentes para fazer confirmatório de leishmaniose lá. Mas teve caso clínico, sabe, assim, que uma criança com leishmaniose visceral, que estava muito grave, mas a Marinha pega todos esses casos graves, eles chamam um helicóptero, né? Então, num dos navios tem um heliporto, eles levam de helicóptero para o município. São encaminhados pela Secretaria de Saúde, né? Certo. Bem, a gente tem 2 perguntas aqui do pessoal que está no remoto. Muitas pessoas dando parabéns e agradecendo a palestra. Denise Medeiros fala, parabéns pelo projeto. Houve devolutiva de tudo que foi isolado para as equipes que promovem assistência? E eu vou aproveitar para juntar outra pergunta de Felipe Rego. Planeja fazer um inquérito sobre HTLV na região? Sim, sim. Bom, a devolutiva, sim, né? A gente faz a educação em saúde antes e depois que eles recebem os resultados. A gente explica, pega cada resultado de cada um e explica para eles aquilo, explica como, por exemplo, evitar essas parasitoses, sabe? Faz tudo isso. E os casos que a gente detecta algo que a gente não pode ter, não tem um medicamento, uma terapia direcionada, né? Então tem uma terapia paliativa. O que a gente faz? A gente faz a notificação, notifica no SINAM e notifica no GAL e manda um relatório em tempo real para a Secretaria de Saúde. Aí é a Secretaria de Saúde que vai estar fazendo isso. Então, todos esses casos que nós fizemos aí, então, a partir do momento em que outros resultados vão surgindo, eles voltam nessas comunidades junto com a Marinha. Aí já não a gente não precisa ir, é eles que... Isso. Em relação ao HTLV, sim, temos, a gente foi a primeira vez que nós fizemos HTLV, mas agora a gente vai fazer no tramo sul, espera se encontrar mais, porque a gente sabe que no Mato Grosso, né, no Mato Grosso não tinha nenhum caso de HTLV já notificado, mas no Mato Grosso do Sul sim. Então foi a primeira vez que a gente detectou HTLV no Mato Grosso, né, que foi detectado no Mato Grosso. E agora a gente vai continuar fazendo esse inquérito, a mesma coisa. Fazer a PCR em tempo real, HTLV1 e HTLV2, os casos positivos a gente faz o mapeamento genômico dentro do navio mesmo. E o Felipe continua a pergunta, ele pergunta se seria possível sequenciar o genoma de todos os patógenos para vigilância. Seria, mas eu precisaria de muito dinheiro. Não tem como. A gente vai seleciona alguns para fazer metatranscriptômica, sabe? Mas é muito caro para fazer isso. Bem, a gente tem mais 2 perguntas aqui. Bem, primeiro... Parabéns, Luiz, é um projeto fantástico, eu já conhecia, mas hoje tive a oportunidade de ver mais alguns resultados, algumas fotos. Era para perguntar uma coisa com relação, né, depois do passar dos anos, que você vai ter um compilado de dados aí enorme, e você comentou também que esse projeto faz parte do ClimAid, da questão de alterações climáticas. Que tipo de dados vocês vão obter com relação à parte ambiental ou de clima? E se também tem dados relacionados a áreas novas de urbanização ou deflorestamento, que podem implicar, né, com a questão da emergência aí de doenças infecciosas? Sim, a gente tem uma pessoa até do Ministério do Meio Ambiente que está vendo todas essas alterações relacionadas à deflorestação, essas coisas todas, né? As variáveis no meio ambiente, que tem uma pessoa da Secretaria, não, do Ministério do Meio Ambiente, né? E uma outra coisa que a gente está... Esqueci que você perguntou. A primeira coisa foi... Isso, então, essas variáveis todas, né? E aí a gente agora, em relação à água, por exemplo, a gente vai fazer metagenômica de todas essas amostras. Todas as amostras de água, está fazendo toda a parte de extração, para a gente começar a fazer a metagenômica,
E a gente vai passar também pelo painel do Illumina, né, para aqueles diferentes vírus lá, né? E é isso. Opa. Primeiro, parabenizar assim, um projeto muito bonito, né? Muito amplo, com implicações muito importantes assim, para a saúde dessa população. E o que me chamou a atenção, assim, apesar do projeto ser muito bonito, foi a fala que você trouxe da tristeza dessa relação de exploração sexual dessa população por, enfim, N motivos. E aí a pergunta, e eu acho que talvez tenha ficado mais ou menos claro, que essas doenças relacionadas a transmissões sexuais podem estar diretamente relacionadas a isso também, né? Então, isso aí é muito importante, e aí a minha preocupação com isso, como essas pessoas são isoladas, muitas delas têm um acesso à saúde muito precário, enfim, essas doenças, como sífilis, por exemplo, acabam tendo o curso natural delas, que é aquele curso natural de gravidade. Então, o projeto, eu acho que pode brecar enfim, prevenir isso, mas eu acho que mais para além disso, acho que como você falou, acho que outros ministérios, como o Ministério de Igualdade Social, o Ministério, enfim, devem entrar nisso para poder tentar sanar isso junto com vocês, e isso é uma ferramenta muito importante. E uma outra pergunta, na verdade, é uma curiosidade. Eu vi que nas amostras veio um anjo estrôngilos, e normalmente o anjo estrôngilos causa uma doença... Não é nas fezes, não. Né? Aquele ali foi uns caramujos que ele encontrou lá. Pois, ninguém ficou doente, não. Aí porque o é uma Alex doença muito acabou grave, colocando né? no mesmo ali. Hã? Não, ninguém estava doente, não. É uma doença mas precisa fazer o gravíssima. sequenciamento ainda daquilo ali, sabe? Porque essa doença é extremamente grave, Sim, é uma doença sim. neurológica grave e mata rápido. Ele né? encontrou em 3 lugares lá. É perigosíssimo, né? E se eles tiverem contato com isso, assim, é uma doença que às vezes a pessoa vai morrer e ninguém vai saber porque morreu, Sim, né? sim. Então, acho que é uma das coisas que talvez, se alguém morreu assim fez uma crise convulsiva, algo Sim. nesse sentido, eu acho que focar nessa doença, talvez. Sim, sim. Bem, acho que encerramos as perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta também. Vocês estão com uma quantidade, são geradas uma quantidade muito grande de amostras, e eu queria saber se essas amostras que estão voltando para os LACENs, ou as amostras dos próprios que ficam no navio, como é que está assim, a guarda disso, se está ficando em biorepositório, se vocês já têm organizado a questão de direcionamento para biobanco, como é que vocês estão pensando em organizar para o futuro? Sim, a gente, durante a expedição no navio, ficam armazenadas no menos 80 que nós colocamos dentro do navio. Então, a gente tem menos 80 lá no navio, aí a gente conseguiu fazer isso. Quando a gente chega, porque assim, a gente chega no navio, a gente monta os laboratórios, depois a gente tem que desmontar quando volta, porque aquele espaço vai voltar a ser camarote. Né? Então, não é exclusivo do projeto. Não pode. Eles têm outras ações. Aí a gente tem que tirar tudo e colocar num laboratório, num paiol fixo na base naval. A gente chega antes, monta de novo, é igual um circo. Né? E aí, quando a gente chega, o próprio Ministério da Saúde, o CGLab, já envia para a gente caixas de gelo seco, várias caixas de gelo seco, em torno de 500, 600 quilos de gelo seco, e a gente organiza tudo, e isso aí é transportado para o LACEN Mato Grosso do Sul e LACEN Mato Grosso, tá? E lá fica armazenado. Então a gente teve que colocar freezer também nesses LACENs para armazenar. Então essas amostras ficam lá, tá? Para fazer os diagnósticos e outras pesquisas que foram interessantes fazer, dependendo dos resultados que a gente for tendo, né? Mas para isso tudo tem que ser feito lá, porque a gente tem que capacitar o povo e dar um retorno, né? Porque vai acabar o projeto e como é que eles podem dar continuidade se não forem pensar em biobanco. Então. Fiocruz. Puxando. Mais uma. Obrigado.
tirando a parte ética. Bom, isso muda. Primeiro, quando eu pensei no projeto, eu pensei no que eu trabalho, arboviroses, sabe? Nem pensava em HTLV, que eu trabalhei há mais tempo, acabei voltando para HTLV também agora, né? Mas quando eu cheguei, eu vi que a realidade era outra. Eles precisam muito de gente para conversar. Eles precisam que você esteja lá, que converse com eles, que entenda, que dê algum conselho, certo? Então eles precisam disso. Eles precisam que tenha gente para chorar com eles. Então tem época lá que sempre a gente acaba se deprimindo, chora, entendeu? É uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz na minha vida. Então, e assim, isso não só em relação a mim, mas em relação aos outros também, eu acredito que a gente conversa sobre isso. Eles ficam esperando que chegue logo a data da viagem, porque primeiro que você fica naquela área ali que você não se estressa com nada, né? É tudo muito bonito. E segundo, porque você se sente mais humano, tá? De poder levar isso para eles, né? De levar também roupa, a gente leva roupa, brinquedo, leva um monte de coisa, a gente faz uma vaquinha todo mundo, tá? Quando precisa, não levou alguma coisa, eles precisam de arroz, a gente faz vaquinha entre a gente lá, compra arroz para eles. Então, essas coisas não... É difícil a gente conseguir fazer, né? Se a gente não for até lá. Tá. Muito, muito bacana e muito bonito de ver, né? Obrigada a todos pela presença. Agradeço também quem acompanhou online. Obrigada, professor. Recording stopped.